tive câncer e estou em remissão. Gostaria de saber se os meus avós estão comigo. Então, acho que esses momentos, né, a gente sente muito aí pela prova, né, muitos passam por essa prova do câncer e a gente imagina o quanto doloroso, não é, né? E acho que você poderia dizer assim, o amparo daqueles que, acredito, aqueles que já partiram antes de nós, né? Os nossos familiares, aqueles coração querido, eles estão mais próximos nesses momentos? Não há dúvida, Éder, não há dúvida, sabe? A gente atrai, não que a gente atrai, mas esses espíritos que já estão no plano espiritual antes de nós, espíritos que nos amam, que nos querem bem, né? Eles vêm ao nosso encontro, eles pedem permissão para que acompanhe todo esse processo, para que esteja ali para auxiliar esse espírito, nessa alma. E como André Luiz nos trouxe a questão do bônus hora, esses espíritos que já vivem, né, nas esferas espirituais, eles tendo méritos, eles tendo os seus bônus horas, eles têm sim a autorização para vir em resgate desse parente querido, né? E pessoas idosas, a gente tem relato de pessoas idosas encarnadas que sentem a presença dos seus pais, sabe? Ah, eu tenho relatos na família de, por exemplo, a minha mãe, não há problema falar nisso, minha mãe já está idosinha, meu pai também, e minha mãe sente muita presença dos pais dela. E olha que minha mãe é católica, mas ela já me falou que sente a presença dos pais ao ponto de pedir a bênção para eles em voz alta. Benção, mãe. Aí, ah, minhas irmãs que não são espíritas, elas entendem às vezes isso como uma divagação, tá gagá. Sim. Mas não é. À luz da doutrina espírita, a gente entende. E eu já conversei com a minha mãe e, e eu entendo tudo que ela me fala, sabe? Ela não tem o entendimento da doutrina espírita, mas o que ela me fala é totalmente isso. É uma mediunidade já aflorando nela, sentindo essa presença dos pais. Isso para ela é muito consolador, né? Isso deixa ela tranquila, né? Então é o caso da nossa irmã aí, né? Essa aproximação desses entes queridos, né? Que nesse momento, né, de enfermidade, né? Eles já ficam, né? Isso não quer nem dizer que ela vá desencarnar, mas eles ficam Sim. ali amparando, eles têm essa permissão de amparar. E eu digo mais, citando André Luiz ainda, por mais que um espírito esteja em seus últimos momentos, os créditos daquelas pessoas que oram pelaquela alma, pelaquele espírito, pelaquele ser querido, né, é tão grande que muda todo O a enredo ali. programação Sim. do desencarne daquela pessoa. E às vezes, ao invés dela desencarnar, ela ainda vai viver ali 2, 3 meses, um ano, dependendo da sua condição, né? Então, é isso. Perfeito. Os corações que se amam nunca estão distantes, né? Nunca se distanciam. Principalmente se são seres que se amam, que tem muita aproximação, muita afinidade. Com certeza vão estar juntos. Eu vou querer Perfeito. estar junto de quem eu amo. Se eu desencarnar e vendo lá alguém que eu amo nos seus últimos momentos, é lógico que eu vou querer estar E amparar. como você disse, né? Às vezes nem significa o desencarne próximo, mas É, por ser uma prova difícil para a pessoa, ela se exatamente. sente, ela sente um ânimo, né? Que inexplicável. Então Que fala bom assim, que você pô, não falou é isso, isso. né? Uhum. Porque às vezes a gente tá passando por uma prova difícil, tá com qualquer dificuldade, no caso seja de uma enfermidade, uma doença ou uma prova de aborrecimentos da vida que todos nós temos, né? E às vezes a gente do nada acorda ou no meio do dia tem uma sensação boa, a gente pode atribuir aí que é a aproximação de um espírito querido, né? Sim. Conhecido por nós nessa encarnação ou até mesmo numa jornada longínqua aí do passado, né? Através dos sonhos a gente recebe muitas visitas, né?
Então, durante o repouso, a alma se liberta do corpo e a gente consegue até conversar com esses espíritos amigos que chegam para nos amparar, né, para nos dar palavra de força. Olha, né, tira isso da sua cabeça, vai dar tudo certo, né? Não sofra por antecipação, enfim, né? O médico fala que a ansiedade é porque a gente fica antecipando O futuro, né? o futuro, sofrendo pelo que já passou, sofrendo pelo passado e antecipando o futuro, e você esquece de viver o presente. Perfeito. Então, se não aconteceu ainda, não existe. E se não existe, tá tudo bem, fica tranquilo, vive agora. Perfeito. Tem uma frase que diz, né? Não sei se eu vou me recordar, que diz assim, ó. Se o problema é pequeno, não tem por que você se preocupar com ele, né? Então, se ele é muito grande e você não tem como resolver, então ele também não é para você se preocupar com ele, né? E é bom a gente estar sempre rememorando isso para a gente analisar que tudo vai passar, né? Às vezes a gente não sabe o alcance, né, da mensagem, do podcast, desse momento, mas sem dúvida tem pessoas passando dores muito grandes, né? E que todos nós possamos nos sentir consolados sabendo, né, que vai passar. Não tem sofrimento que seja eterno, né? Às vezes a Meimei tem uma frase que diz que Deus tem estradas onde o homem não tem nem caminho, né? Então, às vezes a gente pode estar vivenciando uma situação que a gente fala, não tem solução. Mas no nosso ponto de vista limitado, não tem, né? Não tem. Mas sem dúvida... Porque a gente enxerga limitado. Perfeito. Então essa mensagem de Meimei é perfeita. Perfeita. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.